Olá, tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite, Goiás. Estamos chegando e o programa de hoje é um programa muito especial. Por quê? Porque nós vamos falar da cidade em que a gente vive, na capital, Goiânia. 91 anos nesta quinta-feira. Muita história. Embora seja considerada uma cidade bastante jovem, mas Goiânia carrega consigo muitas referências, muitas histórias. E a gente, claro, não vai poder deixar de falar delas lá no início, desde quando Pedro Ludovico teve a brilhantíssima ideia de transferir a capital da cidade de Goiás para Goiânia. Claro que a gente vai fazer referência a isso, mas muito mais do que isso, a gente vai querer saber. Afinal de contas, depois de 91 anos, restou o quê? Goiânia, na sua opinião, e na opinião dos nossos convidados, vou fazer pergunta também, é o quê hoje? Como é que você qualificaria, classificaria Goiânia na sua cabeça hoje? Eu pergunto a você, pensando numa média de telespectadores, que vai de A a Z, que vai de idades baixas até idades mais avançadas, mas que eu gostaria de saber. O que é Goiânia para você? Em termos de número, a gente pode dizer, por exemplo, que Goiânia, segundo números divulgados pelo Censo, pelo IBGE, Goiânia é a 10ª capital mais populosa do país. Só isso basta para dar uma dimensão da importância de Goiânia dentro do cenário nacional. Goiânia tem quase um veículo por habitante também. É outro dado bastante interessante. Só que isso traz uma confusão. E o trânsito só anda pior, cada vez mais. A gente vai discutir essa questão com um dos nossos convidados também. Mas, para além da história, a gente vai querer saber também memória. O que é que você, goiano, goianiense, você que mora em Goiânia, o que é que você carrega na sua cabeça quando você para e pensa nessa belíssima cidade? Você costuma ir a museu? Já foi a algum museu aqui em Goiânia? Essa pergunta é importante, porque é lá que está preservada a nossa história, a nossa memória. E a gente vai falar disso também. Eu começo então apresentando mulheres primeiro, sempre Bárbara Freire, que é museóloga e diretora da Calilpe, Projetos e Ações Patrimoniais, que desenvolve um trabalho que eu estou conhecendo mais de perto agora e que eu acho interessantíssimo, que é visitação aos museus de Goiânia, que é uma coisa rara, infelizmente. Quando a gente vai, por exemplo, para Nova York, a primeira coisa que a gente quer é ir no Museu de História Natural, não é isso? E Goiânia? Você já foi aqui no museu? Temos Museu de História Natural aqui, não temos? De Museu de História, pelo menos. Tenho. Não temos? Você já foi? A Bárbara vai contar para a gente um pouco disso, até porque ela tem um aplicativo que, através dele, ela desenvolveu uma série de ações estimulando as pessoas a fazerem essas visitações para conhecer o seu passado. Quem não conhece o seu passado não vai saber planejar o seu futuro. Tudo bem, Bárbara? Boa noite para você. Boa noite. Prazer em te receber, né? Boa noite, tímido assim, mas fica à vontade, tá? O prazer é todo meu. O programa hoje é um programa mais do que de entrevista, é um programa de celebração dos 91 anos dessa bela capital Goiânia. Também estamos recebendo alguém que vem aqui ao programa para falar, claro, sobre problemas de trânsito, de transporte coletivo, mas ele vem para falar, sabe de quê? De uma nova Goiânia. Por quê? Porque como engenheiro civil, especialista em urbanismo e também no mercado imobiliário, ele está lançando e vai ganhar aqui, digamos assim, uma espécie de propaganda gratuita, porque a gente vai saber através desse projeto o que é que virá a ser essa nova Goiânia. Estou me referindo a Vitor Nakamura. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui contigo e com todos os goianienses, celebrando mais um aniversário dessa cidade maravilhosa, moderna e referência que é Goiânia. Verdade. Você tem na sua família uma referência também para Goiânia, que é seu pai. Meu pai, felizmente, ele fez parte do início das lutas aqui no estado de Goiás e foi uma referência a nível nacional. E é muito bom poder ter orgulho de Goiânia nesses pontos, né? Levar o estado de Goiás e Goiânia para o mundo inteiro, né? De vários lutadores que participaram disso. Isso remete à nossa história, né? E acho que é importante a gente mencionar. A sua família tem história. Diga o nome do seu pai. Meu pai foi Hugo Nakamura, um dos precursores aí da luta no estado de Goiás, né? E muito atuante aí no judô e nas lutas olímpicas. Que legal. Hugo Nakamura, que eu tive o prazer de conhecer, né? O Hugo queria porque queria que eu entrasse nessa de jiu-jitsu, judô, nem me lembro exatamente o que era mais. Eu falei para ele, não, o meu negócio naquela época era, não tomar uma cervejinha, bater um papo, ir a um teatro, a um cinema.
Mas ele queria porque queria. E ele insistia e conseguia fazer muita gente entrar nessa história. Mas essa história a gente vai contar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Eu quero lembrar você o seguinte: telefone para que você dê também o seu depoimento. O que é Goiânia para você? Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, já aparecendo na parte inferior da nossa tela, 98200-3223. 98200-3223. Coloque seu nome no início da mensagem e onde você mora. Se morar em Goiânia, então, diga o bairro onde você mora e o que é que você acha que se deve fazer para que Goiânia nunca deixe de ser essa capital arborizada, bonita, bela, a segunda em melhor qualidade de vida do Brasil. Não é para qualquer um, não. E Goiânia é, sim, isso tudo. Mande a sua mensagem através do WhatsApp ou então, se você preferir, através do nosso canal no YouTube, o canal da TV Brasil Central no YouTube, que é @TV Brasil Central. Também aparecendo no vídeo aí daqui a pouco, para que você anote, porque lá você pode assistir também o programa ao vivo, no mesmo momento em que ele é exibido pela TV. Tá ok? E pela TV Assembleia Legislativa, você também pode assistir e assistir também pelo aplicativo Deputados Aqui. Um rapidíssimo intervalo, que nem intervalo é só a vinheta e a gente volta para conferir um pouco da história de Goiânia lá atrás, mas para querer saber através dos nossos convidados o que é essa Goiânia do presente e o que virá a ser essa Goiânia do futuro. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, então, falando sobre 91 anos de Goiânia comemorados nesta quinta-feira, tá bem? Você pode mandar sua mensagem, repito, através do nosso WhatsApp, 98200-3223. Pode mandar também através do YouTube, canal do YouTube da TV Brasil Central, @TV Brasil Central. Você pode mandar também. Você que mora no exterior, por exemplo, em outras cidades aqui do Brasil, diga, está com saudades de Goiânia? O que é que mais marcou a sua vida aqui em Goiânia? Mande o seu recado que a gente vai ter muito prazer em registrar. Antes, claro, a gente não pode deixar de começar do começo. Vamos lá? 91 anos atrás, 24 de outubro, Goiânia planejada para ser um marco do desenvolvimento moderno em Goiás e também no Centro-Oeste. E é uma das cidades que mais crescem no país. Vamos conferir um pouco dessa história que começa lá em 1930. Quem conta pra gente é a Mona Lisa Carneiro. Vamos ver. Mais que um ambiente saudável, Goiânia nos oferece o cenário para construirmos sonhos. Mais que fazer novas amizades, em Goiânia edificamos projetos de vida. Mais que uma bela cidade, Goiânia é a nossa capital e está completando 91 anos. Filha do evento político mais importante da história do Brasil, Goiânia nasceu na Revolução de 1930, ato liderado por Getúlio Vargas, que alterou as estruturas políticas do Brasil. Em Goiás, nomeou Pedro Ludovico Teixeira como interventor, que logo começou a estudar e elaborar um plano para a mudança da capital goiana, que à época ainda era a cidade de Goiás, a antiga Vila Boa. O líder goiano, então, encarregou o urbanista Atílio Correia Lima para elaborar o projeto, que posteriormente foi assumido por Armando de Godoy. Em 24 de outubro de 1933, onde hoje é o Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, a pedra fundamental da nova capital, projetada para 50 mil habitantes, foi lançada. O urbanista aplicou o que havia de mais moderno na arquitetura mundial da época, uma cidade-jardim no modelo norte-americano. Um contraste entre a natureza e a cidade grande, moderna e próspera. O estilo Art Deco, presente em vários pontos turísticos de Goiânia, foi uma maneira de expressar o progresso que representava a nova capital. A
capital verde do Brasil, a cidade dos arranha-céus, das oportunidades, do povo acolhedor. A cidade que nasceu pequenininha e hoje lidera o índice de cidades mais populosas do Brasil. A cidade dos grandes parques, dos bares e restaurantes. A capital da economia pujante do turismo de negócios. Goiânia, dos 641 bairros. A cidade dos viadutos, a cidade de Íris Rezende Machado. A capital do sertanejo. A cidade que não para de crescer. Goiânia nasceu planejada e precisa continuar planejada para atender a demanda de cidades inteligentes, humanas, sustentáveis e criativas. E isso implica associar tecnologia e sustentabilidade. A gente pode vislumbrar uma cidade mais conectada com a modernidade, né? Com serviços públicos melhor entregues. Essa é a expectativa, pelo menos, que a gente tem diante das políticas públicas que têm sido apontadas, né? Não só pelo governo do estado, pela prefeitura de Goiânia. Quando, por exemplo, fala de cidade inteligente, a gente fala na verdade, de entregas de serviços públicos de maneira produtiva. Isso a partir de novas tecnologias, né, de serviços pensados de maneira inteligente. Goiânia é uma cidade que já nasceu sob o signo do planejamento, então ela já tem um avançado sobre outras cidades que acabaram se construindo de maneira histórica diferente. Muito bem, então você viu um pouco do início, né, dessa história. E a gente vai dar um salto no tempo para falar da Goiânia contemporânea, da Goiânia atual. Eu quero saber primeiro, Bárbara e Vitor são goianienses, nasceram aqui. Sim. Isso. Bárbara, o que é Goiânia para você? Goiânia é minha casa, é o espaço de relação com as pessoas, um espaço de relação com o mundo, né? Então eu acho que conhecer a nossa cidade é fundamental para a gente também se conhecer e conhecer o outro. O que é Goiânia moderna para você? O que é que tem de moderno em Goiânia? O que tem de moderno, na minha opinião, é exatamente a qualidade de vida que Goiânia oferece. Tanto ter edifícios, mas também ter parques, ter essa relação que você pode usufruir de várias formas diferentes da própria cidade. Um equilíbrio, digamos assim, né? Exatamente. Tem o moderno, mas tem aquilo que se chama, né, a palavrinha é feia, mas é o que se usa, né, bucólico, né? Aquela coisa assim boa, como se fosse uma cidade do interior. Vitor, o que é Goiânia para você? Goiânia, para mim, é uma das melhores cidades do Brasil pela qualidade de vida, né, que nós temos. É uma cidade verde, reconhecida internacionalmente pela quantidade de verde que tem por habitante. É uma cidade acolhedora, um povo simpático. Então, para mim, Goiânia é uma cidade muito agradável no Brasil, referência, e que está se tornando cada vez mais moderna também pela pujança econômica que a gente tem visto aí nos últimos anos. Você é viajado, né? Você já foi a quantos países? Já fui em cerca de 30 países aí. 30 países? Cheguei a estudar em alguns, nos Estados Unidos, na França, né, e pude conviver com outras culturas. E hoje, natural de Goiânia, eu vejo como Goiânia tem o seu valor. Pela cidade pequena, pela capital imponente que ela é, pelos recursos econômicos, pela simplicidade do povo. Então, para mim, é uma casa que eu tenho muito orgulho de falar que é uma das melhores cidades realmente. Você viaja, mas pensando na volta. A gente Ou não? Voltar sempre é bom, né? Quando a gente viaja, chegar em casa, né, e estar onde você se sente bem com sua família, né? Qual cidade que mais te impressionou? Alguma cidade te impressionou mais do que Goiânia? São várias, né? A gente pode pensar em cidades mais modernas, por exemplo, assim, com umas centralidades diferentes, como Nova York. Mas o que me chama muita atenção são cidades europeias, como Amsterdã, por exemplo, que eles têm um cuidado, né, com a caminhabilidade das pessoas.
muito mais do que o veículo. Hoje em dia, as cidades modernas privilegiam muito mais os veículos e voltam àqueles problemas de trânsito que a gente fala, enquanto em Amsterdã, por exemplo, você tem uma cidade que as pessoas andam muito de bicicleta, caminham bastante e tem uma qualidade de vida interessante. Goiânia permite isso, né? Porque a gente tem uma cidade com calçadas largas, a gente tem produtos imobiliários muito interessantes que têm fachadas ativas. Então eu vejo que nós estamos no caminho do desenvolvimento de uma cidade moderna aí como essas de referência, né? Você acha então que Goiânia tem espaço para as pessoas andarem de bicicleta? Você falou em calçadas largas? Sim. São poucas, né? É porque a gente está mal acostumado, Paulo. Goiânia, acho que saiu um dado recentemente que foi uma das cidades que mais fez ciclovias nos últimos anos. Então, acho que é um incentivo que a gente está vendo aí, né, por parte aí do poder público, para motivar as pessoas a deixarem, às vezes, o carro e andar de bicicleta, fazer pequenos deslocamentos de bicicleta, né? Algumas avenidas, elas permitem, sim, uma caminhabilidade, mas, claro, tem melhorias para vários lugares que a gente pode pensar. Legal. É uma pena, né? Porque essas pistas, digamos assim, para bicicletas foram se apagando, se deteriorando e hoje não existe quase nada, né? Teria que haver um novo trabalho por parte da prefeitura no sentido de resgatar isso, ou não? Eu acho que a gente precisa de um sistema integrado, né? Porque às vezes uma seria? ciclovia seria só limitada a uma avenida, a uma parte da cidade, sem conectar os bairros. E o mais interessante seria um projeto de mobilidade completo, que misturasse os dois. Por exemplo, Medellín, ela tem um sistema, na Colômbia, um sistema de bicicletas, ciclovias, conectadas com o BRT. Então, as pessoas podem fazer pequenas distâncias de bicicleta e grandes distâncias com ônibus, ou seja, um sistema de mobilidade integrado. Goiânia tem tudo para isso acontecer, né? Eu penso que para o futuro é pensar políticas públicas que integrem todo esse sistema. A questão do transporte, a questão do trânsito também. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Bárbara, mas só para não perder o gancho aqui, Bárbara, mas você fica à vontade se quiser falar disso também, qual a sua opinião sobre a mobilidade aqui em Goiânia. Mas eu vou agora, Jonathan, na Lauda 4, tá? Para dar o gancho, porque um dos grandes problemas é o trânsito, né? Dentro da questão da mobilidade. É muito carro, né? Para pouca gente, né? Consta números do Detran que todos os dias entra em circulação 67 novos veículos aqui em Goiânia. São emplacados 67 novos veículos todos os dias. Todos os dias, quer dizer, não para de crescer, não para de chegar mais carro. E a proporção é de quase um veículo para cada habitante. E quando eu digo veículo, não me refiro exatamente a carro, mas sim a moto, a bicicleta, seja lá o que for, o meio de transporte. Mas vamos lá. O repórter Rafael Mesquita, com imagens do Josimar Moreira, eles fizeram uma matéria mostrando muito sobre isso, nesse trânsito que está caótico e acaba passando também pela questão do transporte. Vamos ver, porque depois eu quero ouvir o Vitor sobre essa mudança que pode ser feita e deve ser feita. Vamos ver. Aproximadamente 850 mil veículos circulam pelas ruas da capital diariamente. Segundo o Detran, 40 novos carros são colocados nas ruas todos os dias. Com isso, aquela sensação de antigamente que o trânsito era mais intenso apenas nos horários de pico acabou. Os congestionamentos estão por toda a cidade durante todo o dia, avalia o consultor em trânsito e transportes Benjamin Jorge Rodrigues. Goiânia tem excesso de veículos circulando nas ruas em relação ao número de habitantes da cidade, em relação à população, não é? Então, esse excesso de veículos faz com que aconteçam esses gargalos aí. Nós temos normalmente 2 períodos de pico, que é o da manhã e o da tarde. Você está falando, a gente teria que ter entre picos, e nós estamos tendo quase pico direto em alguns setores de Goiânia. Com um trânsito tão complicado em qualquer horário, seja pedestre, motorista ou motociclista, a reclamação é geral. Na teoria eles têm que parar, né? Na verdade é a gente que para e espera eles virem e só atravessa quando eles param mesmo. Porque tem uns que mesmo quando um para, o que está na faixa de lá não para. E aí você vai atravessar, acaba correndo risco de ser atropelado. O trânsito de Goiânia está meio caótico, né? Muito ruim, então as ruas estão muito estreitas com o tanto de carro que nós temos aí hoje, né? Os próprios motoristas, que não respeitam o semáforo, entre outras coisas também. E também algumas outras questões que podem ser organizadas pela prefeitura.
O especialista aponta que a sensação de que o trânsito da cidade é ruim é provocada por 3 fatores principais. Nós temos 3 maneiras de abordar o trânsito. O primeiro é a educação. Segundo, a engenharia. Terceiro, a fiscalização e a consequente punição. Ele ainda destaca que a mobilidade urbana será um grande desafio para o futuro prefeito da capital. Vai conscientizar também os políticos, os tomadores de decisão, que o trânsito ele é importante para as pessoas, né? Inúmeras pessoas, no Brasil, quase 40 mil pessoas morrem atualmente nos acidentes de trânsito. As grandes cidades, tipo Goiânia, está com um problema seríssimo de mobilidade, precisa se investir em transporte público, né? Pois é, e essa fala dá gancho para a gente já conferir uma outra reportagem que mostra exatamente esse investimento que está sendo feito pelo governo, em especial o governo do estado de Goiás, que coordena esse trabalho do trânsito, do transporte, aliás, transporte coletivo aqui na capital. Por quê? Porque nesta quarta-feira foram entregues mais 3 estações do eixo Anhanguera. Você vai conferir agora e que isso vai significar para a população. Vai melhorar? Com certeza vai. A repórter Janda Nayara mostra para a gente. Com a reforma das plataformas de Campinas, Jockey e Mercado Central, Goiânia conta agora com 8 novas estações entregues para os mais de 150 mil usuários que utilizam o eixo Anhanguera diariamente. Além das 19 estações aqui de Goiânia, a previsão é de que até o final de 2025 também sejam reformados os 6 terminais que integram o eixo Anhanguera. Até 2025 nós estaremos entregando 6 terminais do eixo Anhanguera totalmente revitalizados e as 19 estações reformadas nesse padrão de primeiro mundo, padrão das melhores estações do Brasil. E com certeza no início de 2026, onde a frota será totalmente nova, todos os 1.250 ônibus, com expectativa de chegar em 1.500 ônibus, todos 0 quilômetro, com ar-condicionado. Na semana que vem, as plataformas Iquego, Anicuns e Botafogo serão fechadas para a reforma, que deve levar 3 meses. Nós vamos poder dizer que o transporte público da região metropolitana vai ser um dos melhores transportes públicos do Brasil. As novas estruturas são mais acessíveis e tecnológicas, com sinais de Wi-Fi, painéis informativos e carregadores de celular. É uma parceria que existe para que o governo, ao manter também esse subsídio à passagem, os empresários façam a contrapartida que é de construir e implantar toda essa tecnologia, enquanto as empresas estão sendo obrigadas também a trazer 1.500 ônibus novos até 2026. E o Metrobus já está aqui com ônibus elétrico, um ônibus com padrão de excelência. Vamos lá, Vitor, vamos analisar as 2 reportagens, uma na sequência da outra. Primeiro mostrando os problemas e um analista dizendo que é preciso que o poder público faça investimento. E a outra reportagem, essa que a gente acabou de ver, mostrando que investimentos estão sendo feitos e sob a coordenação do governo do estado, que comanda essa companhia metropolitana de transporte coletivo, que pega aqui Goiânia e as cidades da região. Como é que você vê isso? É o caminho? Eu acho que é um caminho muito inovador e muito moderno que o governo está tomando, pensando que não só recursos públicos, né, como foi falado, mas também privados que modernizam essas estações. Pouquíssimas cidades no Brasil têm essa qualidade, né? Se você não falasse, poderia até ver que seria um país desenvolvido, alguma coisa maior ainda, né, pela pujança, mas é uma situação criativa, porque o governo, né, o poder público, com incentivos públicos, também trazendo o recurso privado para modernizar e facilitar a vida da sociedade. Então, acho que é uma forma fantástica aí de resolver esses problemas de mobilidade. É um caminho, né? Já está se avançando muito, né? Porque, ao mesmo tempo que se constroem novas plataformas, também estão colocando em circulação novos ônibus, que são, aí sim, de responsabilidade do poder da iniciativa privada. Quer dizer, os 2 caminhando juntos, né? O governo e iniciativa privada, é o caminho. Exatamente. Então, sem colocar só a culpa em determinado poder público ou privado, né? Mas os 2 caminhando para uma solução. É assim que a gente desenvolve a nossa cidade, né? Bárbara, como é que você vê isso, Bárbara? Você anda de ônibus, não?
Andava mais. Durante a faculdade, eu frequentei a faculdade andando de ônibus e confesso que não era bom o serviço. Ir para o campus Samambaia todas as noites eram bem difíceis, eram 2 horas de espera. Principalmente à noite, né? Que a oferta diminui, né? Diminui, exatamente. Eu vi na reportagem, concordo inclusive com uma citação, que um dos problemas são os motoristas. Eu acho que a grande questão é que a gente vê que as pessoas muitos momentos não respeitam as leis de trânsito, não respeitam a faixa de pedestre. Hoje o trânsito, ele não é visto como uma mobilidade e o respeito ao ciclista e ao pedestre. Hoje o trânsito ele é pensado para os carros. E eu acho que é um dos grandes problemas. Pensar em mobilidade quando a gente não é estimulada de fato caminhar pela cidade. Isso envolve o direito que a gente tem sobre a cidade, conhecer esses espaços. E isso envolve, inclusive, conhecer esses lugares históricos. Se a gente não caminha pela cidade, a gente não sabe. A gente passa na porta e não sabe que ali é um museu, uma instituição cultural que é importante, é relevante para a cidade, se a gente cada vez mais se distancia da cidade, sempre passando com os vidros fechados no ar-condicionado. É verdade, né? Se você vai naquela toada todos os dias, você não para olhar do lado para ver o que é que tem ali, Exato. Como você disse. Né? E quantos museus nós temos em Goiânia? Com o mapeamento que nós fizemos, ao todo são 47 museus em Goiânia. 47? Só museus? Museus, centros culturais e instituições culturais abertas ao público. Então, instituições... Mas que tem um caráter de museu, seria isso? Isso. Que tem objetos e documentos relevantes da história e da memória da cidade e do estado, e tem uma relação de receber os públicos, que hoje a gente entende a museologia como esse processo da relação entre as pessoas, o patrimônio em um determinado território. Então, é essa relação que a museologia estuda. Hoje, então, temos 47 museus em Goiânia, centros culturais, e também no nosso mapeamento fizemos esse mesmo mapeamento em Aparecida, que tem um museu. Então, ao todo... Aparecida de Goiânia, com uma cidade com 500 mil habitantes, mais até, só tem um museu? Infelizmente, sim. O que é o Museu de Aparecida? É o Museu de Geociências da Universidade Federal de Goiás. Só isso? Sim. O goiano frequenta museus? Muito pouco, parcela considerável não frequenta as instituições. Pesquisas na área demonstram que, geralmente, mais de 50% da população que visita durante o período escolar, então, através das escolas, o que redunda na não continuidade nessa frequência das instituições. Que é uma coisa mais obrigatória, né? Quer dizer, o aluno tem que ir porque tem que fazer um trabalho sobre aquilo. Exato. E geralmente isso acontece no ensino fundamental. Já no ensino médio, os interesses mudam, né? É vestibular, outros interesses, mais para a profissão. Então, eu vejo que esse processo é o que dificulta muito essa continuidade, essa frequência, e a gente conhecer mais sobre a nossa cidade e a nossa história. O jovem universitário, frequenta museu? Muito pouco, infelizmente também. Eu atuo no Museu Antropológico da UFG, que é um museu universitário, e nós temos frequência de estudantes universitários, mas muito vinculado a uma participação também de vínculo institucional, o professor levando ainda, não tem uma frequência espontânea desses públicos. Isso não faz parte da cultura do goiano, infelizmente, seria isso? Infelizmente não. Não? Você frequenta museu, Vitor? Infelizmente não, também estudei na UFG e não frequentei, por exemplo, né, o museu antropológico, né? Infelizmente não, pela rotina corrida de estudar, trabalhar, nesse momento de vida não. Mas quando vai lá para fora, visita. Realmente. Por isso que é importante esse estímulo, né? Eu acho que um trabalho legal de trazer isso para o digital, trazer mais próximo das pessoas, que eles vão ter mais visibilidade, saber onde estão esses museus, né? Esse mapeamento, eu acho que é um trabalho fundamental, né? Você trouxe para o digital, como é que é? Explica para a gente aí, por favor, Bárbara. Como é esse trabalho que você desenvolve?
É o Fala Sério, Aqui Tem Museu, um aplicativo para dispositivo. Fala sério, aqui tem museu, é isso, né? Exato. Por que falar sério? Porque as pessoas não param para prestar atenção nisso, seria isso? O Fala Sério, Fala sério, né? Surgiu exatamente dessa gíria, Fala Sério, Aqui Tem Museu. E é exatamente para trazer essa relação com o público infanto-juvenil. O Fala Sério ele é pensado para o público infanto-juvenil e familiar, escolar, para as pessoas conhecerem os museus. E aí Vou tem mostrar toda a aqui. relação. Mostra aí pra gente. Sim, ao todo são 88 instituições, sendo 47 museus, centros culturais. Dá uma olhadinha, por favor, que está pegando a luz. Estou tentando. Aí. Vamos lá. Centros culturais e instituições culturais. A pessoa pode clicar internet em não, Goiânia. Boa, né? Não é só aqui não, viu? Não é não, e aqui vai ter a listagem completa das instituições. Você pode ainda clicar em cima e ter informações sobre essas instituições. Fala Sério, Aqui Tem Museu. Esse é o endereço do aplicativo. O aplicativo está disponível tanto na Google Play e Apple Store. É só digitar o próprio nome e aparece. Mas também em nosso Instagram, o @FalaSérioApp. Fala Sério App, tudo junto. Exato. Você arriscaria dizer que qual museu seria o mais importante aqui de Goiás? Ou, se não o mais importante, aquele que nenhum goiano, nenhum goianiense ou visitante que seja, deixe de ir, diga, não vou conhecer museu. Se tiver que conhecer um museu só, qual que você indicaria? Pergunta difícil. Dentre os 47 museus, é difícil elencar um só. Eu diria alguns. O Museu Antropológico da UFG, o Memorial do Cerrado. Fica onde? Na Praça Universitária. A Praça Universitária. Isso. Ao lado também tem o Centro Cultural UFG, o Memorial do Cerrado da PUC. Na Praça Cívica nós temos o Centro Cultural Marieta Teles com o Museu da Imagem e do Som, o Museu Zoroastro Arteaga e também o Museu Pedro Ludovico. E as pessoas podem ter acesso... O Museu Pedro Ludovico funciona onde ele morou, é isso? Exatamente. É o único museu casa de Goiânia. Sim. E aqui é o passaporte especial de viajante da cultura que as pessoas podem ter acesso a todas essas instituições. Sim, a gente está vendo lá na tela que o Jonathan pegou uma imagem parada ali que fica mais fácil de as pessoas verem. Explica para a gente o que é ali. Ali são esses 88 pontos, sendo 47 museus, centros culturais e instituições culturais, bibliotecas dos próprios museus ou do entorno, parques e praças próximos e edificações Art Deco do período da formação da capital, para as pessoas explorarem a cidade e conhecerem um pouco mais dessas possibilidades culturais que nós temos, que muitas vezes as pessoas vêm nos visitar e turistas a própria população não sabe indicar os museus da nossa cidade. Não sabe. Infelizmente. Mas não falta também um trabalho de informação? A quem caberia isso? A própria Secretaria de Cultura, penso eu. Atenção. Yarinha, vamos pensar nisso também. A Yara é muito antenada nisso, né? A Secretária de Cultura, ela é muito antenada nisso. Yara, vamos falar isso, falar sobre isso? Tá? Quero convidar você para ver o programa também. Ela já veio várias vezes aqui. Convido mais uma vez, Yara. Uma boa ideia. Sim, o que mais, Bárbara? E aí nós estamos executando outros projetos, pensando que o público geralmente não frequenta de forma espontânea. Propomos o Sábado Tem Museu, que são visitas mediadas aos sábados para possibilitar que os pais, avós, tios vão aos museus com as crianças e elas tenham essa experiência. E os jovens também, para que tenha essa continuidade que eu falei no início, que a gente não tem essa formação de frequentadores de museus. Como é que funciona isso? As pessoas para participarem dessa visita, como é que se chama? Visita? Mediada. Mediada. O que é a visita mediada? Bem rapidinho. A visita mediada é a participação com o mediador, então a relação de mediador troca. Seria você? Sim, nós contamos com a equipe da Calilpe, geralmente um profissional da área, que geralmente pode ser de arqueologia, arquitetura, história, depende muito do museu que a gente está visitando, a equipe do museu também, e também intérprete Libras, pensando na acessibilidade do público surdo. Todos os projetos a gente vem tentando também trazer a acessibilidade para os museus, como é o caso do Aqui Tem História, que é um audioguia
de museus, para que o deficiente visual também consiga entender, interpretar aquela instituição através dos audioguias. Tá, são 3 projetos, é isso? Sim. Fale rapidamente de novo assim sobre cada um. Tem um Aqui Tem História, que foi financiado pelo Programa Goiáses. Uma proposta... do governo do estado. Isso. Tá. É uma proposta de sinalização externa aos museus, pensando que muitas vezes a gente passa na porta de um museu e não sabe o que é um museu. A gente fez uma proposta de sinalização usando essa mesma linguagem visual direcionada para o público infanto-juvenil para atrair esse público para os museus. O Aqui Tem História, que é o podcast de audioguia de museus para as pessoas conhecerem mais sobre a história daquela instituição e na acessibilidade do público deficiente visual. E o Sábado Tem Museu, que é um convite à família para conhecer os museus e convidar amigos e todos entenderem um pouco mais sobre a nossa história local. As pessoas, para se habilitarem a fazer essa visita, devem fazer o quê? É só entrar no nosso aplicativo, através... O aplicativo que é? O Fala Sério, Aqui Tem Museu. Fala Sério, Aqui Tem Museu. Não tem pontuação nenhuma depois do Fala Sério? Não. Fala Sério, que tem museu, tudo junto. Isso. Tá, ali ela entrou no aplicativo e ali tem as indicações naturalmente de como ela deve se habilitar. Exatamente. Tá. É só ela clicar em inscrições, Sábado Tem Museu, ela reserva a sua vaga, as vagas são gratuitas, porém limitadas. A gente recebe geralmente de 60 a 80 pessoas por visita. E essa visita demora quanto tempo? 2 horas, é sempre das 10 da manhã ao meio-dia aos sábados. Serve um lanchinho, não? Não, infelizmente não. Os projetos culturais ainda não alcançaram isso, né? Não contemplaram. Mas o lanche aí nesse caso, o alimento nesse caso é a cultura, né? O alimento cultural. Que as pessoas que forem até lá vão ter muitas informações sobre a história. Não adianta nada você querer achar que fica bonitinho lá no Museu da História Natural em Nova York e não conhecer aqui, né, Vitor? É verdade. Tem que conhecer daqui. Temos que valorizar a nossa cultura, né? Onde é que está a melhor história sobre Goiânia nesses museus todos? Bárbara, são vários museus. Qual deles é que contém, assim, digamos, mais informações sobre Goiânia? Ou sobre Goiás? O Museu Pedro Ludovico e o Museu da Imagem do Som, arrisco a dizer, que são os dois que têm mais... Isso, porque a imagem do som, o Museu da Imagem do Som, ele guarda todo o acervo fotográfico, fonográfico da capital. Então, até o acervo do próprio Museu Pedro Ludovico foi transferido e muitos acervos são, assim, transferidos para as instituições que têm essa missão específica. E a missão do Museu da Imagem do Som é exatamente preservar esses acervos. Sabe que eu estou lá? Sabia que eu estou lá? Não. Não? Pois é, a questão de 1 ano, mais ou menos 2 anos, sei lá, eu doei, né, grande parte do meu acervo, porque eu tenho o hábito de gravar todos os programas que eu apresento. Desde o tempo que eu tinha muito cabelo e tinha bastante, mas eu doei para o Museu da Imagem do Som DVDs, que foi tudo passado para DVD, eu doei para o Museu da Imagem do Som os programas que eu já apresentei. E nesses programas está também a história de Goiás, contada através de entrevistas, como essa que a gente está fazendo aqui agora, e através de debates que eu já fiz aos montes, e através de depoimentos, né, de políticos que já passaram por lá. Iris Rezende, Maguito e todos os demais, né, que já se foram e os outros que ainda estão aí. Tem muita coisa a ser consultada lá. Eu doei, através da Yara, secretária de Cultura, está lá para quem queira saber um pouco mais sobre política, se informar um pouco mais sobre política. Tem coisa bem antiguinha lá, dá para fazer uma pesquisa boa, né, porque a gente tem que ter memória, né? Você tem que saber o que você fez lá atrás e que os políticos também fizeram. E eles estão lá, nesses programas todos que eu doei para o Museu da Imagem do Som, com muito prazer, porque eu respeito esse trabalho deles e sei da importância desse trabalho para a preservação da nossa história. Então, ele tem essas entrevistas todas lá. Bárbara, alguma coisa mais? Eu quero agradecer. Esse passaporte especial do Viajante da Cultura é o quê? Esse é o material que nós produzimos exatamente para distribuição. Nós fazemos a distribuição nas visitas do Sábado Tem Museu, a distribuição é gratuita, e também em vários museus. Fizemos essa distribuição em vários museus, como o MIS, a Casa Belmira Firnajev, que é a sede do IFAM, o Museu Antropológico, o Memorial do Cerrado,
Museu de Geociências e vários outros, para que as pessoas tenham acesso a esse material e consigam explorar as informações e conhecer mais as instituições. Tá bem. Vamos falar um pouco agora sobre mobilidade e vamos falar sobre Goiânia. Como é que chama? Goiânia? Uma nova Goiânia. Uma nova Goiânia. Mas antes eu vou registrar participações de telespectadores que mandam mensagem também. Essa mensagem é mandada pelo, deixa-me ver, não colocou o seu nome, mas eu vou lá buscar, Vladimir. Ele diz o seguinte: eu tenho, com relação ao trânsito em Goiânia, eu tenho algumas críticas. Primeiro, excesso de mão única nas pistas de bairro. A mão dupla deveria ser a regra, pois permite que se encontrem caminhos alternativos. A mão única intensifica os congestionamentos, pois direciona o trânsito para uma única via. Correto, Vitor? Correto. Acho que tem que ser feito um estudo de como as pessoas preferem usar o bairro e deixar esse fluxo mais fluido, né? Favorecendo, então, essa mobilidade, né? Então, nada mais justo que consultar, talvez, essas associações de moradores, né? Como que isso funciona melhor para ter a maior fluidez. Ouvir o povo, né? Ouvir o povo. Está tão difícil ouvir o povo ultimamente. Temos várias vias, continua aqui o Vladimir. 2, temos várias vias paralelas. Avenida 84, Avenida 85, T7, T8, T9 e outras. Se colocarem mão única nessas vias, se evitará congestionamento, pois terão várias vias e uma única de ônibus e fará o trânsito fluir. Concorda? Concordo. O Vladimir está bem de aconselhamento, hein? Os viadutos, 3, os viadutos da cidade são meio termo e continuam com os cruzamentos e com semáforos, eu acrescento, viu, Vladimir? Precisa melhorar. Concorda? Eu acho que cabe uma análise profunda aí de como que é a melhor fluidez e o Vladimir está sofrendo com essas dores. Acho que é importante a opinião dele para chamar essa atenção, né? Verdade, mas está aqui a opinião do Vladimir e a sua também é importante. Mande para nós que a gente vai fazer o registro aqui. Vitor, conta para a gente, como é que é essa Goiânia? Uma nova Goiânia. Uma nova Goiânia. O que é a nova Goiânia? Porque a gente está falando aqui de Goiânia, falamos do Goiânia do passado, do Goiânia do presente, né? Os museus contando também a história do passado, mas o que é essa nova Goiânia? Particularmente, a gente tem estudado um pouco do mercado imobiliário, entendendo que essa proposta de urbanismo desenvolvida aí nos últimos anos, ela favoreceu muito o carro. A mobilidade que a gente vem falando aí de trânsito, né? Então a gente acredita muito que, como referência de um livro do Jan Gehl, que se chama Cidade para as Pessoas, ele favorece muito mais essa caminhabilidade, né, que no inglês se fala walkability, que mostra assim, cidades de 15 minutos. Paris fez um trabalho enorme com o arquiteto Moreno, colocando uma cidade que tenha todas as atratividades em torno de 15 minutos. Então vai ter educação, vai ter comércio, vai ter residencial, né, tudo isso em um só lugar. A gente particularmente acredita que os bairros planejados eles podem desenvolver essas menores centralidades, né, favorecendo deslocamentos mínimos, né, e diminuindo o problema de trânsito, né. Então, existem bairros já em Goiânia que permitem isso, né, residencial, uso misto, comercial, corporativo, escolas, né, favorecer então essa mobilidade e um estilo de vida mais saudável, porque é muito ruim perder tantas horas também no trânsito, né. Demais. Então nós temos desenvolvido produtos imobiliários desse tipo, né, que pensam tudo isso em um só lugar, né. Então, o último lançamento que nós fizemos foi trabalhando nesse conceito. Qual foi o último lançamento? Chama Plateau d'Or, são dois... Plateau d'Or, é esse aqui que você me trouxe um livro, inclusive? Isso, esse é o book. Deixa eu mostrar aqui para o Elvis. Plateau d'Or, dá para mostrar aqui, Elvis? Beleza? Aí, Plateau d'Or, está aqui embaixo, Plateau d'Or. Né? Traduzindo seria o quê? Porque é francês, né? Tem aqui, seria o quê? Um lugar de ouro? Plateau dourado, né? É uma referência ao Planalto Central, né? O ouro pelo valor que se consolida ao longo dos anos como um objeto de valor, né? E esse é um master plan desenvolvido pelo escritório inglês, pensando exatamente essa mobilidade que nós falamos em uma centralidade nova, uma nova Goiânia. Então, os condomínios fechados têm muita área verde, né, uma mata já dentro do seu próprio condomínio e 10 quadras comerciais pensando essa mobilidade, né, que haja saúde, educação, escritórios, né, comércio. Então, o primeiro empreendimento que a gente fez após os condomínios foi uma escola, para que as pessoas tivessem os seus filhos indo para a escola a pé. Que coisa boa no interior, quando os filhos vão para a escola a pé com segurança, esse condomínio ele privilegiou isso, né? Já é uma realidade de alguns filhos, né, irem de bicicleta para a escola
que é ali do lado. Né? Mas esse lugar já existe? Já existe. Né? Já foi construído? Isso na região ali dos condomínios fechados ali, vizinho do Alphaville. Né? Então ele já tem hoje, no primeiro condomínio, 30 moradores, o segundo também já foi entregue recentemente e também já tem obras sendo construídas. E a gente acredita que esse desenvolvimento só está iniciando, porque a parte residencial agora é a nova etapa, que é o hub humano que a gente coloca, que vão ser essas quadras comerciais que a gente vai desenvolver. Hub Platô. O Hub Platô. Hub Platô, está aqui. Hub Platô. O que é que vem a ser? É o uso misto. Então, ao invés de ser só condomínios fechados, que tenham só o viés residencial, eles vão ter uma atratividade comercial em 10 quadras que vão ser desenvolvidas pela frente, com escola, com saúde, com educação, com comércio. Então, favorecendo esse uso misto, né, da região, que ela é muito residencial. Né? As pessoas dos condomínios têm que pegar o carro, ir para outras centralidades, se deslocar bastante. E a proposta desse bairro planejado foi essa, né? Favorecer a caminhabilidade e uma nova centralidade. A gente já teve uma experiência nesse sentido, há muito tempo atrás, ainda da Incol, o Goiânia 2, que não chegou a ser aquilo que foi prometido. Isso aqui vai chegar? Com certeza vai chegar. Né? A gente tem boas referências também hoje em Goiânia, como o Jardim Goiás, né? Proporcionado aí pelos shopping, pelo residencial, pelo parque, né, tão belo que foi constituído ali também, que é o Parque Flamboyant. E ele mistura um pouco disso, né, o residencial, né, o comercial, algumas escolas que tem. Então a gente tem visto alguns movimentos dentro do bairro de Goiânia que estão se consolidando dessa forma e a gente entende que há um potencial nessa região de condomínios fechados que vão privilegiar essa caminhabilidade, uma nova centralidade para evitar grandes deslocamentos. Esse seria o primeiro de uma série dentro desse projeto, seria isso? Esse é uma primeira etapa que nós desenvolvemos da parte residencial, né, e a próxima etapa vão ser essas quadras, né, que vão ter todas essas atratividades. Tá bem. Isso é para quem tem bastante, não? Ele é um produto de uma referência alta, mas que a gente entendendo como cidade, a gente vai atender a todos os públicos, né? Porque a gente não quer só criar cidade de lugares fechados. Essas quadras vão ser todas abertas, vão ser espaços públicos. Nós não queremos umas quadras com lugares que as pessoas sejam privadas de ir. A gente quer espaço público, praças, parques, né, para que tenha vida, né? A vida urbana não pode ser limitada, por mais que hajam espaços altamente qualificados, né? E isso, quando você pega Manhattan é um lugar caríssimo, mas é aberto ao público, né? Aberto a ativações, a eventos. Então a gente quer consolidar o bairro não só como uma região de determinada classe, mas que a cidade inteira se integre com arte, com cultura e com diversidade. Tá bem. Mas o condomínio ele é fechado. Há 2 condomínios fechados. Sim, além dos condomínios. Tem a cerca ali, né? Há esses 2 condomínios fechados, mas também haverá outras atratividades que são abertas a todos. Tá. Isso para quem, evidentemente, claro, e tem público para isso, que se não tivesse vocês não lançariam isso. Você pertence à empresa Toctal? Exatamente, é mais conhecido como Toctal, o grupo se chama Mauá e é uma rede de empresas que tem desenvolvido. A Toctal já está há 30 anos hoje em Goiânia, né, desenvolvendo produtos imobiliários dos mais diversos e a gente está desenvolvendo esses novos produtos como o Platô D'Or, né, e outros que vão se desenvolver como essa cidade moderna que está se crescendo. Né? E o que você espera dessa cidade moderna? Para quem mora, por exemplo, num bairro mais modesto, uma coisa assim, ou para quem nem tem ainda onde morar, casa própria, por exemplo, ou apartamento, seja lá o que for, ou casa, ou condomínio fechado. O que é que você, como engenheiro civil, como especialista em urbanismo e também conhecedor do mercado imobiliário, qual o futuro para essas pessoas? Porque a gente vê pela cidade toda, o tempo todo, subindo prédio, aquela coisa toda. Qual é o caminho de Goiânia, agora falando como engenheiro, falando como urbanista? Qual o caminho de Goiânia? Qual vai ser a cara de Goiânia daqui a 20 anos? A gente acredita que o governo tem fomentado bastante a habitação popular, né? Então tem um incentivo grande, né, que o Cheque Moradia, né, um programa muito interessante do governo que viabiliza a moradia popular para quem tem uma necessidade, uma atenção especial. A gente vê também produtos imobiliários, né, dos mais diversos padrões sendo construídos, acessíveis à população.
Então, a economia do estado e de Goiânia tem sido muito forte, ou seja, fomentando trabalhos, geração de empregos, geração de renda para adquirir isso. E além dos produtos imobiliários, os espaços públicos de qualidade. A gente é muito conhecido em Goiânia pelos parques, né, que nós temos aqui. O verde e todo esse valor ambiental que nós temos tem que ser preservado. Isso faz parte desse desenvolvimento da cidade, que é uma relevância, que é um valor que a gente traz aí para o nosso estado. Tá bem. Vamos esperar agora para ver. Então, daqui a 20 anos, você arrisca um palpite, daqui a 20 anos, que cara Goiânia terá? Goiânia vai continuar sendo verde, com arquitetura, com arte, com cultura, com projetos inovadores e com certeza uma referência nacional. Tá aí, preservando o Art Deco. Preservando e valorizando o Art Deco, sem dúvidas. Também tem uma participação aqui de Vânia. Ela fala muitas coisas aqui, por exemplo, monumentos, né? Ela acha que falta aqui na cidade faltam monumentos, questão de culinária, por exemplo, falam muito quando ela visita outro estado, que aqui é a terra do piqui, né? E para o turista, quando vem aqui, tem uma escultura do piqui, por exemplo, pergunta Vânia, como tem em Cajus, por exemplo, em Aracaju, diz ela, e de onde falaram do piqui? Falta criar espaço para esculturas da simbologia goiana. Você acredita nisso? Pegaria isso aqui? Ou a simbologia goiana passou a ser definitivamente a música sertaneja? Eu acho que tem vários elementos, né, característicos como o piqui, a pamonha, o milho, frutos dos cerrados assim tão autênticos que às vezes a gente nem conhece e experimenta, né? Eu acho que é bem legal essa mistura da arte, né, com esculturas, para a gente poder lembrar e trazer memórias afetivas disso, né, de relações regionais que nós temos. Eu acho que isso pode ser implementado na nossa cidade, nos parques, né, e espaços públicos de uma forma criativa. Bárbara Freire, né, que é museóloga e diretora da Calilpe Projetos e Ações Patrimoniais. Existem nesses institutos, nesses museus aqui em Goiânia, um espaço para esse tipo de simbologia, como disse aqui Vânia? Os patrimônios, eles são essa simbologia, né? Os objetos que a gente guarda, eles são importantes não pelo objeto em si, mas pelo que eles carregam. Mas confesso que eu concordo com ela, que a gente ainda trabalha muito pouco esses elementos de memória que são representativos da nossa cultura regional. Outro dia eu estava no museu e vieram alguns turistas de Rondônia e estávamos conversando e eles me perguntaram exatamente onde visitar, e aí eu entreguei o passaporte para eles conhecerem os museus e perguntarem sobre culinária e objetos para levar como lembrança. E o único lugar que eu me lembrei foi o Mercado Central, e que eles foram e haviam falado que não encontraram nada que era muito representativo de Goiânia. E eu concordo, a gente realmente não tem produtos, não tem monumentos que são representativos para a gente pensar isso como objetos de lembrança. Verdade, né? As cidades, as capitais em especial, mas cidades do interior também, do Nordeste, valorizam muito isso, né? Você já foi muitas vezes ao Nordeste? Sim, conheço bem. Já trouxe aquelas lembrancinhas de lá? Sempre, as castanhas de caju, né, como foi colocado, né? O artesanato, né? Eu acho que a gente pode fomentar bastante, né, esse processo cultural dentro de Goiânia. Eu lembro que no mercado a gente come um empadão goiano. Olha como que é forte a cultura nossa, né? E é um prato típico que eles servem lá, o requeijão goiano, aquele mais tradicional, né? Isso você não vai achar em nenhum lugar do Brasil. A gente tem que realmente fomentar e valorizar esse tipo de produto. E movimenta a economia, né? Exatamente. É verdade. Pessoal de artesanato, essas coisas todas aqui, precisaria ter mais incentivo, né? Me parece que tem um programa da Secretaria da Retomada aqui do Estado de Goiás que incentiva isso também. Hoje a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Então incentiva também e coloca dinheiro para esse pessoal trabalhar também, para eles poderem produzir. Só que está faltando, me parece assim, um pouco de onde encontrar isso, né? Fazer as pessoas fazem, mas onde encontrar? Você diz, por exemplo, o Mercado Central, o pessoal foi e não achou nada, né? Tinha que ter como tem o Mercado do Modelo, nossa senhora, o Mercado do Modelo lá em Salvador, aquilo é um horror, né? Aquilo é um movimento danado, não estou falando horror no sentido ruim, não. Estou dizendo assim, é um movimento danado, né? Aquela coisa louca.
E os baianos estão lá vendendo, incentivando o pessoal, o turista a comprar. Aqui não tem isso, né? Até porque nós não temos essa vocação turística, né? Isso prejudica também? Eu acho que isso deve ser fomentado, né? Goiânia tem que se mostrar mais, né? Com esses valores que nós estamos trazendo, o artesanato, né? A cultura sertaneja, de uma forma de simplicidade da população mesmo, né? Quantos artesanatos que o interior produz e não chega à visibilidade do turista, que às vezes se perde em não conhecer. Esse trabalho digital, essa divulgação, ela é muito importante para que as pessoas conheçam os valores do estado de Goiás. Verdade. A Secretaria da Retomada, repito, tem um trabalho nesse sentido, fomentando inclusive a cerveja de mandioca. Já tomou? Já tomei a cerveja de mandioca, sim. É boa? Boa, muito boa. Produzida, acho que se não me engano, é em Anápolis, né? E também as cervejarias artesanais que estão misturando sabores, né? Então, e premiados internacionalmente. Queijos também premiados internacionalmente. Mostramos aqui dias atrás também. Não tem muito o que mostrar. É verdade. Espaço aqui não falta, que a gente já falou sobre isso várias vezes, vamos voltar a falar também mais ainda. Assim como estamos falando com vocês agora sobre esse assunto. Vitor Nakamura, quer acrescentar alguma coisa para a gente encerrar? Não, só agradecer a oportunidade e pensar que Goiânia ela tem se tornado cada dia mais bela, uma cidade inovadora, uma cidade acolhedora. O povo goiano é um povo muito feliz e simples e aberto a novas culturas. Então, parabéns Goiânia por mais um ano de vida e que rumo ao centenário, né, cada vez melhor. Está chegando, né? Logo, logo chega o centenário. Vitor, foi um prazer te receber, prazer poder relembrar através de você o seu pai, né, Hugo Nakamura, porque eu tinha um respeito e um carinho muito grande e era recíproco. Foi muito bom te conhecer, Vitor. Obrigado. Prazer todo meu. Obrigado também a Bárbara Freire, que é museóloga, diretora da Calilpe Projetos e Ações Patrimoniais. Parabéns pelo trabalho, Bárbara. Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Visite um museu. Faça essa experiência. Se você gostar, visite outros. Se não gostar, visite outros até você gostar, que é muito bom você saber da sua história. Tá bem? Um grande abraço a todos vocês e parabéns a essa cidade maravilhosa de Goiânia, né? Que me acolhe já há 49, quase 50 anos já, e daqui eu não saio. Só saio para aquele lugarzinho que a gente sabe para onde a gente vai, mas eu não quero pensar nisso agora não. Um abraço a todos vocês. Obrigado.